Hoje nós estamos celebrando um trabalho de muitos anos que já vem sendo realizado de aproximação entre a Associação Brasileira de Tradutores e Intérpretes, a ABRATES, e a FEBRAPILS, a Federação Brasileira de Associação de Profissionais de Tradutores, Intérpretes e Guia Intérpretes de Língua de Sinais. É um nome grande. E hoje nós temos aqui o Fernando de Carvalho Parente Júnior, presidente da FEBRAPILS, e a Giovana Lester, presidente da ABRATES, que hoje, em reconhecimento das funções sociais e dos interesses comuns das duas instituições e das vantagens recíprocas que uma aproximação entre essas associações podem gerar. Então, as duas associações, através dos presidentes, vêm aqui publicamente anunciar o acordo de cooperação entre essas duas instituições. O acordo tem como objetivo promover a cooperação não só entre as associações, mas também entre os associados. Né? Trata-se de uma cooperação em nível de instituição, mas que automaticamente coloca em convívio duas populações de profissionais, visando realizar ações de interesse em comum dessas instituições e desses profissionais, tendo em vista serem instituições representativas de categorias de tradutores, intérpretes e guias intérpretes. Então, agora, eu vou passar a palavra para a Gil Lester, presidente da ABRATES, que vai oficialmente dar abertura à cerimônia de assinatura do acordo. Gil. Obrigada. Olha, obrigada, Ricardo, pela apresentação. E, Fernando, muito obrigada a você, pessoalmente, e a FEBRAPILS por iniciar essa troca, esse compromisso agora, né, a oficialização desse compromisso que já existia há anos. Bom, o trabalho que nós fazemos na ABRATES ajuda a quebrar barreiras culturais e linguísticas, e o nosso foco bem continuado tem sido na área de diversidade, inclusão, treinamento e educação de indivíduos no setor de línguas, tanto faladas quanto sinalizadas, tradutores, intérpretes, inclusive de Libras, claro, profissionais da localização, consultores da área de línguas, e dessa forma nós procuramos disponibilizar para todos, né, o compartilhamento, aquisição também e disseminação de conhecimentos, oportunidades educacionais, oportunidades de trabalho, e dessa forma nós aumentamos o impacto tanto no nível individual quanto no nível de nossas profissões. E esse é o trabalho que nós fazemos, e vai ser muito mais fácil e mais abrangente agora com a participação ativa da FEBRAPILS e de todas as associações que ela congrega. Obrigada. Obrigado, Gi. E agora, com a palavra, o Fernando Parente, presidente da FEBRAPILS. Fernando, por favor. Eu queria agradecer muito, primeiro cumprimentar a todos que nos assistem, a todos os tradutores, intérpretes, guia intérpretes que estão nesse momento assistindo a gente. É um momento realmente de celebração de uma parceria que já existe há muito tempo, né? Eu, pessoalmente, estou na FEBRAPILS desde a gestão passada, que eu já vi uma aproximação com o presidente da época, do William Casemiro, né? A gente esteve presente na Assembleia da FEBRAPILS em São Paulo, e desde então a FEBRAPILS mantém contato com a ABRATES. Eu, pelo menos assim, consegui acompanhar desde então, né? Porque eu estive diretamente ligado na diretoria da FEBRAPILS, e nesse momento eu achei importante a gente oficializar publicamente, né, a assinatura dessas conversas que a gente tem, dessas iniciativas que a gente já vem fazendo
ultimamente, né? Para quem não sabe, a gente já tem desenvolvido alguns projetos em parceria, né? Começou na gestão do Ricardo que está aqui fazendo como mestre de cerimônia, acaba de encerrar uma gestão na Abrates, né? As gestões da Abrates são de 2 em 2 anos. Ele acaba de encerrar uma gestão como presidente e a gente, nessa época, teve muita colaboração mútua, né? De trocar figurinhas, trocar ideias. E também a gente, especificamente, realizou um projeto muito interessante de formação das pessoas que estão nas associações, os dirigentes das associações, os diretores das associações. A Abrates é uma associação, diferentemente da FEBRAPILS, que é uma federação. Então, ela lida diretamente com pessoas, com tradutores, com intérpretes, e tem toda uma expertise de como chamar, engajar essas pessoas, manter esses membros, que é diferente da FEBRAPILS, que trata com outras instituições. A FEBRAPILS não tem nenhum tradutor-intérprete filiado diretamente. Né? Os tradutores intérpretes de Libras são filiados às associações, e essas associações que se filiam à FEBRAPILS. E a FEBRAPILS, por sua vez, é filiada ao ASLE, que é a Associação Mundial de Tradutores e Intérpretes de Línguas Sinalizadas. Então, há essa estrutura, né, de associações e, como eu estava dizendo, a Abrates tem uma expertise em engajar tradutores e intérpretes, a pessoa do tradutor-intérprete profissional, e manter essas pessoas e realizar eventos, etc. Então, a gente realizou um evento de formação para os diretores das associações, em que cada domingo, cada último domingo do mês, a gente realizou encontros com as regiões do Brasil, né? Primeiro foi o Sul, depois foi o Norte, Centro-Oeste, e agora a gente está finalizando com o Sudeste, né? Cada mês a gente encontrou com esses diretores, né, as pessoas que estão nas associações de intérpretes, para fazer um bate-papo, para fazer uma pequena formação sobre como a gente poderia, como as associações podem se estruturar melhor, etc. Então, foram momentos muito ricos, né, de troca, de partilha de informações. Dito isso, né, eu queria cumprimentar a presença dos dois presidentes, né, diz que uma vez presidente, sempre presidente, dos dois presidentes da Abrates. Aqui é uma honra estar com vocês, vai ser uma honra também continuar esse trabalho, né, de uma maneira mais, talvez, sistemática, mais formalizada, né, através desse acordo de cooperação. A FEBRAPILS é uma instituição que completa este mês 12 anos de existência e é uma instituição muito importante para a área de tradutores e intérpretes de língua de sinais, porque é a única instituição exclusiva desses profissionais dessa área no Brasil de nível federal. E a gente sabe que tradutores e intérpretes de língua de sinais estão diretamente envolvidos com demandas do poder público, né? Então, a federação, ela supre esse lugar de necessidade de diálogo com a academia na produção de conhecimentos, com o governo federal e, por vezes, até governos estaduais, municipais também, apesar de que as associações que têm, digamos assim, essa jurisprudência, né, essa atuação de nível local, a federação, ela geralmente trata de assuntos de nível nacional, né, já que é uma federação também de nível nacional, e a FEBRAPILS tem esse diálogo entre um lugar privilegiado de diálogo tanto entre a categoria de tradutores e intérpretes, guias e intérpretes, quanto com a academia, professores da área, formadores de tradutores e intérpretes, e também com o governo, né? A gente é consultado por instâncias governamentais, isso é um lugar de privilégio, a gente sempre se esforça muito para manter esse lugar com muita responsabilidade, muito compromisso, porque não é fácil, ainda mais nesse meio de que as pessoas confundem a atuação política com a politicagem, né? A FEBRAPILS não tem interesse em politicagem, não tem interesse em partidos políticos, mas a gente tem sim interesse de fomentar a formação de tradutores e intérpretes, de assegurar a atuação, de assegurar o espaço de trabalho dessas pessoas, a fim também de assegurar o direito linguístico, que é constitucional da comunidade surda do Brasil. Né, um direito que muitas vezes é negado em diversas instâncias. Né? Imagina você brasileiro, você ouvinte, ir no banco e as pessoas falarem só chinês.
irem na escola e as pessoas falarem só alemão, irem em qualquer outra padaria, as pessoas falarem árabe, e nunca ser atendido na sua própria língua. Então, a gente tem por objetivo também não só assegurar condições de trabalho, ou não assegurar, mas promover, né, fazer com que a gente promova uma discussão, um debate para a melhoria da área, mas também um direito linguístico básico, né, fundamental da comunidade surda, o direito à língua. Todos os seres humanos têm direito à língua, todos. E os surdos não podem ser diferentes, eles precisam ter assegurado esse direito à língua dos diversas esferas da sociedade. Para isso, a gente tem feito um trabalho muito interessante em diversas áreas. Destaco aqui a produção de notas técnicas, que são notas que são bastante reconhecidas pela comunidade acadêmica, pela comunidade profissional. Elas circulam muito bem, apesar de ser um texto permeado de ciência e de referências acadêmicas, né? Ele circula muito bem, até pela o jeito que é escrito, né? De forma muito direta, e cai em concurso até. Isso é uma coisa relevante para a gente ver que é um texto reconhecido, né, pela academia também, senão eu não cairia em concurso. São textos realmente muito bem construídos por especialistas da área. Quando eu falo especialistas, são próprios tradutores e intérpretes, alguns deles também que ocupam o lugar de professores em universidades que produzem esses documentos. Nesse caso específico, no nosso acordo de parceria, de cooperação mútua, eu queria destacar alguns pontos. O Lenildo vai entrar agora. Os pontos que eu queria destacar nesse acordo especificamente primeiro, o estreitamento de laços de parceria, né, entre as instituições, a FEBRAPIOS e a ABRATES, né, esse momento de representatividade, esse momento de trocas, um intercâmbio de saberes, conhecimentos e técnicas dos membros dessas duas instituições e também dos diretores, né, que a gente precisa se formar, se auto-formar. Além desse estreitamento, né, de conhecimento, a gente também tem como objetivo a produção de documentos, cartas, notas técnicas em parceria. Alguns assuntos, eles são pertinentes a ambas as instituições. Por exemplo, quando houve algumas iniciativas de precarização do trabalho do tradutor-intérprete, a FEBRAPIOS produziu um documento que também foi assinado pela ABRATES contra essas iniciativas de precarização do trabalho, do voluntariado irrestrito do tradutor-intérprete. Então, a gente publicou esse documento em conjunto, né? É uma coisa que interfere diretamente no trabalho de tradutores intérpretes também de línguas orais. Não é porque, como o Ricardo sempre fala, ele tem falado nesses últimos encontros com os diretores, ele fala que as nossas atitudes como tradutores intérpretes, não importa se você é de língua de sinais ou de línguas orais, elas refletem em toda a categoria. Quando um tradutor intérprete de língua de sinais aceita fazer um trabalho de maneira duvidosa, em condições precárias, o contratante também vai querer aplicar aquelas mesmas condições a todos os tradutores intérpretes, independente da língua que ele fala. E é isso, a FEBRAPIOS também está muito feliz com esse momento, está sempre aberta ao diálogo, à cooperação com as instituições representativas, com as instituições governamentais, a gente está sempre aberto ao diálogo. Podem nos procurar no que necessita, a gente sempre dá o melhor para poder responder no melhor do nosso conhecimento e da nossa capacidade, tá bem? Obrigada, Fernando. É uma coisa que, só para, como se diz, suportar, né, dar apoio ao que você está falando, e eu acho que o Ricardo que deveria falar mais sobre isso, a FEBRAPIOS e a ABRATES estão trabalhando juntas com a ABNT. Ricardo? É verdade. Bom, me pegou de surpresa, mas sim, a ABRATES faz parte do comitê da ABNT. Aliás, e o que é a ABNT? Também. Primeiro de tudo, ninguém sabe o que é a ABNT. Explica. Aliás, a FEBRAPIOS também é parte desse comitê. Né? A ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas,
ela é a entidade, é uma entidade sem fins lucrativos. Muita gente pensa que ela faz parte do governo, mas não, ela não é uma entidade governamental. Ela é uma entidade sem fins lucrativos, cujo propósito é estabelecer normas técnicas para os diferentes setores produtivos da economia. Então, nós temos normas técnicas desde a produção, por exemplo, a produção de palito de dente, até para a construção de aviões. E nós temos normas técnicas para serviços que vão desde, por exemplo, a prestação de serviços caseiros, domésticos, como encanador, como eletricista e etc., até profissionais de serviços mais refinados, como, por exemplo, a tradução e a interpretação. E a ABNT, de 2015 para cá, de 2014 para cá, na verdade, ela voltou a sua atenção para as normas de tradução e interpretação, em função da própria atenção que a ISO, que é a Organização Internacional que estabelece normas de qualidade, também começou a dispensar para a tradução e a interpretação. Então, foi criado um comitê na BNT, cujo objetivo é criar as normas técnicas brasileiras de qualidade na tradução e na interpretação. A Abrates ela tem a responsabilidade da secretaria nesse comitê, eu sou o secretário do comitê. A Abrates convidou a Febrapios para fazer parte do comitê. Qual é o trabalho do comitê? O trabalho do comitê é analisar as propostas para a norma, as traduções que são feitas de normas internacionais para serem adaptadas à realidade brasileira. Enfim, a Febrapios está ativamente incluída nessa discussão. Até mesmo porque as duas primeiras normas que sairão serão chamadas normas guarda-chuva. Sairá uma norma geral para a tradução e uma norma geral para a interpretação. Depois que essas duas normas estiverem publicadas, aliás, primeiro sairá da interpretação. Aliás, muito obrigado à IT, porque foi ela que iniciou esse movimento da criação desse comitê. Então, por uma questão lógica, né, a primeira norma que sairá é da interpretação, em seguida virá da tradução, e depois serão criadas normas específicas. Por exemplo, no caso da tradução, virá tradução jurídica, tradução médica, a tradução técnica e assim vai. No caso da interpretação, virá interpretação de conferência, interpretação médica, interpretação de línguas sinalizadas, que já estão contempladas na norma guarda-chuva. A norma guarda-chuva já fala do que é qualidade na interpretação sinalizada, né? Então, enfim, esse trabalho da ABNT, ele tem tudo para, se não revolucionar, pelo menos mexer bastante com as atividades dos intérpretes e dos tradutores aqui no Brasil. Ótimo, é isso que nós queremos, não é, Fernanda? Isso. Será de grande importância para a categoria em geral, e até para fomentar, movimentar a parte da legislação que trata da profissão no país. Exato. Bom, pessoal... Denildo, a gente foi rápido demais ou fomos bem? Não? Ótimo. Bom, pessoal, Gil, você tem mais alguma coisa a colocar para os nossos espectadores? Bom, eu espero que vocês estejam preparados para participar de apresentações conjuntas da Febrapios e Abrates, inclusive no nosso próximo congresso em 2021. Estaremos todos juntos por lá e queremos contar com a sua presença. Fernando? E Fernando?
Concordo, faço das suas palavras as minhas, convoco, né, mais do que convido, convoco aos tradutores intérpretes a fazerem parte dos movimentos associativos, a participarem ativamente como membros, eventualmente também como diretores. A gente precisa também movimentar, sempre precisa de sangue novo, né, para movimentar esse movimento associativo. Então, cheguem perto, sugiram. Só quem pode falar do movimento associativo é quem participa do movimento associativo. Não tem como a pessoa falar, elogiar, criticar pessoas de fora, né? Então, participem. Mais do que um convite, é uma convocação para que vocês venham a participar, tanto da FEBRAPIOS, nas associações, dentro das associações, da Abrates também, das outras associações que a gente tem buscado parceria. A gente está em contato direto com a PIC, com a IC também. A gente está tentando cada vez mais fortalecer esses laços, porque acho que só quem ganha é a categoria, né? A gente oferecendo essas oportunidades de formação, de crescimento, de intercâmbio de conhecimento, a gente só tem a ganhar. Sim, a categoria e as pessoas a quem servimos. Sim. Porque melhor qualidade, maior compromisso, melhores resultados. Bom, pessoal, estamos então chegando ao fim desse momento vamos dizer assim, esse momento quase histórico, né? Eu diria que ou histórico, que marca oficialmente a cooperação entre as duas associações. E agora falando de uma forma muito pessoal e como um ex-presidente de uma dessas associações e como atual secretário da Abrates, existe uma coisa muito simples e muito fácil de fazer que tanto os associados da FEBRAPIOS quanto das APIOS, no caso, né? Através da FEBRAPIOS, aliás, da FEBRAPIOS através das APIOS, e da Abrates, podem fazer, muito simples. Anunciem-se como associados. Quando deixem clara a sua associação sempre que possível, seja no seu material promocional próprio, seja na sua assinatura de e-mail, seja no seu website. Isso traz duas grandes vantagens. Uma, para nós, a sua associação, porque você ajuda a divulgar que ela existe e você ajuda a divulgar que ela faz parte da sua vida profissional. E segundo, é uma coisa que muitos de vocês ainda não perceberam, que é o diferencial que vocês incluem na vida profissional de vocês por se anunciarem como membros de uma associação profissional. Fazer parte de uma associação profissional é, sim, um diferencial para aquelas pessoas, para aquelas entidades que recorrem aos nossos serviços. Isso. Quem não faz isso, quem é associado da Abrates ou de uma APIOS e não faz isso, está deixando de usufruir de um grande benefício que a associação pode oferecer para vocês. Então, anunciem-se como associados. E sempre que puder, tragam ideias, venham ajudar, porque ideias e trabalho são sempre muito bem-vindos. Okay? E falando de ajudar, perdoem, nós estamos, a Abrates agora, estamos nos preparando para realizar o primeiro teste piloto do nosso credenciamento, que vai ser online. Então, já mandamos convite para algumas pessoas aí, porque o número tem que ser restrito, né? Mas quem estiver interessado, é só mandar uma notinha aí para a gente. Vocês já sabem como entrar em contato. Então, manda uma notinha para a gente, que se precisarmos de mais pessoas, sabemos a quem recorrer. E tem hoje à noite também a nossa Abrates EAD com Bruna Marque, que vai estar falando sobre a linguagem jurídica no Estados Unidos comparativo, né? Estados Unidos e Brasil. Como fazemos esse jogo de palavras para cobrir, preencher essas lacunas.
devido à diferença de sistema. Hoje a gente também tem um evento virtual, é uma live produzido pelo GT de Surdos, Tradutores Surdos da FebraPios. Ele vai falar hoje vai falar sobre a experiência dos surdos em contato com a esfera midiática do cinema. Vai ser um momento muito rico. Como vai ficar tudo disponível, geralmente as pessoas não têm um horário livre, né? E aí depois vocês montam uma lista, uma playlist de estudos, assim. Queria agradecer às associações também que estão com a gente, filiadas à FebraPios. Eu vou dar destaque especial a duas hoje, porque a gente tem os representantes aqui, os intérpretes. O Lenildo, que é diretor da FebraPios, né, representante da região Sudeste, e é presidente da AGIT, né, que é a Associação do Rio de Janeiro, e também a Camila Francisco, que estava com a gente, que também é diretora da FebraPios, né, nossa secretária, e ela também faz parte da diretoria da ACATIOS, que é a Associação Catarinense de Tradutores e Intérpretes. Como o Ricardo falou, a gente nunca é demais a gente citar as associações que nos apoiam, né, que fazem possível esse trabalho. A gente não faz nada sozinho. Obrigadão, pessoal. Como é que se diz obrigado em Libras? Obrigada. Aí nos Estados Unidos vai ser assim. Thank you. Bom, gente, então chegamos ao fim da nossa sessão. E antes de terminar, eu queria agradecer muito ao Lenildo Souza e à Camila Francisco, que foram os nossos intérpretes hoje. Vocês vão começar a notar nos eventos da Abrates, daqui para frente, uma participação cada vez mais frequente, e sempre que tecnicamente possível, claro, dos intérpretes de língua de sinais. E, enfim, esperamos que esse acordo entre Abrates e FebraPios traga muita alegria, não só para as populações de associados e de associações, no caso da FebraPios, que as duas organizações representam, mas também para a classe profissional que essas associações representam. Porque, sim, são associações, a FebraPios é uma federação, mas ela não deixa, é uma federação de associações. Associações, a função primordial de uma associação é representar os seus associados, mas isso não exime uma associação de compromissos com a classe profissional em que os seus associados se inserem. Então, eu espero que esse acordo FebraPios e Abrates, além de trazer muitas alegrias para os associados, também traga muita satisfação para as classes profissionais que elas representam como um todo. Gente, muito obrigado, foi um prazer ter vocês aqui. A Abrates e a FebraPios, qualquer dúvida em relação a esse acordo que foi assinado, a Abrates e a FebraPios estão à disposição de vocês para qualquer esclarecimento. Ok? Gente, muito obrigado. Fernando, Gil, Camila, Lenildo, um forte abraço para todos. Tchau, Camila. Tchau, Lenildo. Tchau, Fernando. Abraços. Um abraço. Peguei essa.